Minha irmã maluca tentou seduzir meu noivo antes do meu casamento para nos separar, mas ela foi pega no flagra. Isso é sobre minha irmã mais velha, Dove, 29 anos, que simplesmente não suportava minha existência porque aparentemente eu estava levando uma vida que eu não merecia. Ela é divorciada e mora com meus pais porque está desempregada. Ela largou a faculdade pelo seu namorado rico, que eventualmente se divorciou dela quando ela mostrou suas verdadeiras cores. Durante minha infância, meu relacionamento com minha irmã nunca foi ótimo. Ela era bonita e inteligente, meio convencida, e meus pais sempre a elogiavam e ficavam do lado dela, me deixando com um sentimento de incompetência. As pessoas sempre elogiavam sua aparência, enquanto eu era apenas eu, mas não importava, isso machucava, sabe? E ela usava tudo isso para mexer com a minha cabeça, dizendo que ninguém gostava de mim. Essas alfinetadas da infância me deixaram super insegura. Meus pais nunca estavam do meu lado e ignoravam meus sentimentos porque ela sempre satisfazia suas expectativas. Então, eu meio que me afastei deles quando criança e adolescente. Ela sempre tinha amigos em casa quando os pais estavam no trabalho. Os amigos dela até mexiam no meu quarto, e uma vez até bagunçaram meu projeto e quase me fez reprovar. Eu ia contar para a mãe sobre isso, mas a Dove me chantageou dizendo que iria compartilhar minhas fotos feias com meus colegas, e com 14 anos, fiquei muito assustada. Ela nunca assumiu a responsabilidade por suas ações, e contar aos meus pais era inútil, porque eles nunca prestavam atenção mesmo. Ela fez um monte de coisas que me fizeram odiá-la. Mamãe nunca estava do meu lado, mas papai às vezes a repreendia. Uma vez, ela usou meu telefone para enviar fotos estranhas minhas para o grupo das minhas amigas, porque eu reclamei com o papai sobre ela. Então, ela derramou café no meu vestido de baile e agiu como vítima, chorando e dizendo que foi um acidente. Então, parei de confiar nele. Não entendo por que ela tinha tanto ódio por mim. Mais tarde, percebi que ela era uma narcisista e que não tinha nada a ver comigo. Ela era um grande sinal vermelho em seus relacionamentos e literalmente traiu todos os caras com quem namorou. Odeio admitir, mas ela também era interesseira. O ex dela, ainda sendo meu amigo, diz tudo. Basicamente, ela era bastante maligna quando adolescente e como adulta, nada mudou. O comportamento dela só piorou, e tudo foi culpa dos meus pais, porque nunca tentaram discipliná-la de qualquer maneira. As coisas começaram a melhorar após a escola. Eu trabalhei duro para entrar na minha faculdade dos sonhos, e depois de alguns anos iniciais de luta, consegui meu emprego dos sonhos lá. Foi lá que conheci o amor da minha vida, Atlas, em uma conferência de escritório. Ele era inteligente, gentil e bonito. Nos conectamos instantaneamente, e em poucos meses, começamos a sair juntos. Viajamos muito para férias, passeios e trilhas, e isso ajudou a fortalecer nosso relacionamento. Atlas era próximo de seus irmãos, então ele me apresentou a eles e aos seus pais apenas alguns meses depois de começarmos o relacionamento. Mas eu levei o meu tempo para apresentá-lo aos meus pais. O principal motivo para esse atraso foi por causa da minha irmã Dove e suas intenções malignas. Eu sempre tive a sensação de que ela estragaria tudo. Ela sempre foi quem recebia as melhores coisas na infância e adolescência, e agora que minha vida estava melhorando mais do que a dela, tenho certeza de que ela não conseguiria aceitar, especialmente a parte do relacionamento. No entanto, não pude adiar por mais tempo. Atlas estava ficando desconfiado da minha relutância em apresentar minha família. Então, após 1 ano e meio de namoro, contei ao pai sobre ele. Ele ficou feliz por eu ter encontrado um homem que fosse digno de mim e nos convidou para jantar. Eu estava animada, mas igualmente estressada porque sabia que Dove poderia fazer de tudo para arruinar minha vida. Embora Atlas soubesse sobre a dinâmica da minha família, ainda discuti detalhadamente com ele. Ele ficou tranquilo em relação a isso e disse que cuidaria das coisas. Alguns dias depois da minha ligação para o pai, recebi uma ligação da Dove. Foi surpreendente porque ela nunca tinha me ligado antes. Ela estava me perguntando sobre o Atlas e quando eu iria visitar a casa. Ela estava mais interessada em saber detalhes sobre o Atlas. Acredito que minha mãe tenha contado a ela que eu estava namorando esse cara e que estávamos bem sérios agora. Ela está tentando se aproximar de mim e eu estava ciente do motivo por trás de seus interesses. Agora estou preocupada se realmente devo correr o risco de apresentar Atlas a Dove, porque sei que suas intenções não são boas. Também estou pensando em uma alternativa para chamar meus pais para minha casa para apresentar Atlas. Dove era muito boa academicamente, mas assim que entrou na faculdade, todo o foco dela estava em seu corpo e beleza. Dove conheceu esse cara, Jeremy, que era super rico, e começou um relacionamento com ele, abandonando seus estudos. Eu estava me preparando para os exames de admissão da faculdade durante o último ano do ensino médio, e ela continuava dizendo que eu nunca conseguiria entrar na minha faculdade dos sonhos. Mas consegui. Foi a primeira vez que recebi validação dos meus pais. Eles estavam felizes e orgulhosos de mim, mas minha irmã estava invejosa. Quando toda a atenção estava em mim, e não nela, meus pais organizaram uma festa de celebração com familiares e amigos próximos pelo meu feito. Ela queria arruinar minha festa e chamar toda a atenção para si, então anunciou seu noivado com Jeremy ali mesmo. Dava para perceber claramente pela expressão de Jeremy que ele não tinha ideia disso, mas ela foi bem
bem-sucedida em sua missão de fazer aquele dia ser sobre ela. Todos estavam entusiasmados para saber sobre Jeremy porque aparentemente ele era rico. Conforme minha irmã sempre mostrava os presentes caros que ele comprava para ela e dizia que eu nunca conseguiria um marido rico porque sou feia e ninguém quereria namorar alguém como eu, constantemente me fazendo sentir mal. Eu disse a ela que não sou uma interesseira como ela e posso pagar minhas próprias contas, enquanto ela pode ter o marido rico que deseja. Ela era má no geral e a pessoa mais egoísta que já conheci na vida. Uma semana depois, Dove e Jeremy ficaram noivos e eu já estava na faculdade e não fui ao noivado. Durante a faculdade, nunca tive qualquer conversa com ela. Ir para casa nas férias era bom, porque Dove estava morando com Jeremy e mesmo durante as férias eles faziam viagens para lugares exóticos. Após um ano de namoro, eles se casaram em um casamento luxuoso. Claro, a maioria dos gastos foi coberta por Jeremy. Papai pagou o restante como cortesia, porque ela não ganhava nada. O casamento deles durou por um curto período, e após 3 anos, eles se divorciaram. O motivo que fiquei sabendo foi que Dove não queria ter um filho, mas Jeremy estava ansioso para ser pai. Embora ele tenha me dito que nunca forçou, odiava como ela nunca revelou sua preferência antes e sempre evitava a conversa por 3 anos. Ele também mencionou seus hábitos de beber e festejar, flertando com caras em bares, que ela se casou com ele apenas por dinheiro e não tinha nenhuma conexão emocional. Eu me perguntava se ele era estúpido por não perceber o motivo dela por tanto tempo. Jeremy me mostrou vídeos onde Dove saía para beber com caras e eles a tocavam de forma apropriada, e ela não os impedia. Sorte dele por se livrar dela. Meus pais ficaram do lado da Dove e colocaram toda a culpa em Jeremy por forçá-la a ter filhos, nunca admitindo a culpa da Dove. Após o divórcio, Dove se mudou para a casa dos meus pais porque não estava ganhando dinheiro. Ela abandonou a faculdade para se casar com Jeremy e agora, após 5 anos, não tinha diploma universitário nem experiência de trabalho. Ela fingia estar traumatizada por causa do divórcio, mas na verdade estava feliz por estar livre. Dentro de um mês após o divórcio, ela voltou ao seu jogo de sair para baladas e ficar com pessoas. Sua vida parecia girar em torno de encontros semanais e abandonar pessoas. As histórias dela no Instagram eram o suficiente para me informar sobre o que ela realmente estava fazendo depois. 2 anos depois de iniciar minha carreira, consegui meu emprego dos sonhos com um ótimo salário, e meus pais estavam emocionados. Visitei a casa depois da oferta de emprego, e meu pai estava tão orgulhoso de mim. Eu não poderia estar mais feliz. Estávamos jantando quando Dove voltou para casa, parecendo parcialmente bêbada. Meu pai ficou chateado ao vê-la e disse que Dove deveria ter buscado educação como eu e não ter estragado sua vida atrás de Jeremy, mostrando o quanto eu estava ganhando e que Dove ainda dependia deles para o dinheiro. Minha mãe pediu ao pai para não fazer tais comentários. Ao ouvir isso, Dove surtou, batendo a porta. Foi então que o pai percebeu o quanto Dove era mimada. Ele disse à mãe para colocar algum juízo em Dove, que ela precisa levar sua vida a sério e se levantar em vez de viver às custas deles. Eu pensei que era por isso que mais tarde ela entrou no meu quarto e disse que eu nunca poderia ser como ela, não importa quanto dinheiro eu fizesse. Ela me envergonhou apontando para minha barriga gorda e minhas bochechas rechonchudas. Eu estava apenas cansada dela. Quando adolescente, eu ficava desolada com todos esses comentários, mas agora eu simplesmente não me importo. Eu ri dela e disse que realmente não queria ser como ela e que ela claramente precisava consertar sua atitude. Oh meu Deus, ela desencadeou sua fúria ao ouvir isso e me mandou sair de casa. Eu disse que está à casa dos meus pais, que ela não tinha autoridade sobre mim. No dia seguinte, quando estava arrumando minhas coisas para voltar, percebi que 2 dos meus vestidos estavam rasgados, claramente cortados com tesoura. Desci as escadas e mostrei aos meus pais o ato infantil de Dove. Meu pai chamou Dove com raiva, mas a mãe tentou encobrir, dizendo que Dove estava em choque e não sabia o que estava fazendo. Meu pai advertiu minha mãe para ficar fora disso. Ele foi até Dove e a advertiu para colocar sua vida em ordem e que ele não podia mais sustentá-la nem tolerar seu narcisismo. Isso não caiu bem com Dove, e ela me odiou por tudo isso desde então. Desde então, tenho sido sujeita à ira mortal. Eu estava indiferente ao ódio dela, mas ficou insuportável quando ela tentou fazer avanços com o meu namorado. Então, depois de pensar muito e discutir isso com o Atlas, finalmente decidi visitar meus pais com ele. Não havia sentido em escondê-lo da Dove, porque por mais que eu tentasse, ela eventualmente o alcançaria. Meus amigos me aconselharam a testar melhor o homem agora do que perdê-lo depois. Dove só teria sucesso em sua intenção maliciosa se o Atlas cedesse. Com muito pesar, apareci com o Atlas na casa dos meus pais. Eu te digo, ela estava simplesmente se jogando para cima dele. Ele estava trocando cumprimentos com minha mãe e meu pai quando a Dove simplesmente se lançou sobre ele para um abraço. Eu não sei o que a fez pensar que o Atlas se apaixonaria por sua aparência. Ela mudou seu visual, tingindo seus cabelos loiros de preto, se vestindo toda arrumada com um vestido novo, unhas e cabelos todos feitos, como se o Atlas estivesse lá em um encontro com ela. Ela estava forçando o caminho dela na conversa, e era evidente que todos estavam a ignorando na mesa do jantar. Ela se apressou para sentar ao lado do
Atlas quando pedi a ela para se mover e disse que eu queria sentar lá. Ela me lançou um olhar irritado e se moveu. Ela continuou perguntando ao Atlas sobre seus interesses, e se ele dissesse que gostava de algo, ela diria que também gostava, mesmo que não gostasse. Então ela falava sobre como ela e o Atlas eram tão compatíveis e piscava para mim para não levar a sério, mas era óbvio que era para encobrir. O Atlas claramente estava super desconfortável. Ele a ignorou e interrompeu a conversa com meu pai e minha mãe. Sua jogada ridícula era tão evidente. Depois do jantar, fui tomar um banho e o Atlas ficou sozinho quando a Dove entrou pedindo ao Atlas para ligar para o número dela, já que ela não estava conseguindo encontrar o telefone. Ele fez isso, e tudo isso era só para conseguir o número dele. Que nojo. Ele também me contou que quando eu estava ocupada com outras coisas, a Dove tentou ganhar a simpatia dele narrando sua história triste, do divórcio e do desequilíbrio mental, o que levou anos para ela se recuperar. A parte engraçada foi que minha mãe também se juntou a ela para falar mal do Jeremy depois de um tempo. Atlas me perguntou se eu queria dar um passeio e mostrar a ele o bairro antes que eu pudesse dizer alguma coisa. Minha irmã se levantou e disse claro. Atlas a olhou surpreso e disse que queria ficar a sós comigo. O rosto dela corou de vergonha e ela foi para dentro do quarto. Foi apenas alguns dias daquela visita. Estou antecipando que Dove use táticas para atrair Atlas para a cama. Sem dúvida, estou com medo disso, mas também confio no meu homem e quero ver como ele lida com os avanços dela. Atualização. Olá a todos, estou noiva. Atlas me pediu em casamento no mês passado durante uma viagem. Sim, ele se ajoelhou com um anel, e eu não conseguia parar de ficar radiante. E sim, depois da minha visita aos meus pais, Dove tentou suas táticas de manipulação com o Atlas. Ela mandava mensagens para ele perguntando como ele estava. Atlas é amante de gatos, então Dove bombardeava sua caixa de entrada com vídeos fofos de gatos, embora ela nunca tivesse tido afeto por gatos. Depois de saber que Atlas adorava gatos, ela conseguiu um para si mesma e agora grava vídeos dela e os envia para Atlas. Nas primeiras semanas, Atlas me mostrava saudações desesperadas de Dove e mensagens carinhosas, perguntando sobre o trabalho dele. Ela fingia ser carinhosa também, mas depois de um tempo ele parou de me contar sobre as mensagens dela. Eu pensei que ela tinha desistido dele e seguimos em frente, afinal tínhamos coisas melhores para fazer na vida. Tínhamos uma agenda de trabalho agitada. Uma vez, estava rolando minhas redes sociais e vi que Dove tinha adicionado o Atlas em sua conta e estava curtindo e comentando em cada uma de suas postagens com aqueles ícones fofos e bobos. Ela até comentou em fotos e vídeos antigos dos últimos 7 a 10 anos. Não tive um bom pressentimento sobre isso, e do nada, chequei o celular dele, vi que a Dove ainda estava mandando mensagens para ele de vez em quando, mas suas mensagens estavam lá, não lidas, e eram meio estranhas. Ela estava realmente tentando chamar a atenção do Atlas. Nos registros de chamadas, havia chamadas perdidas, incluindo uma recebida por volta das 3 horas da manhã. Ver isso me deixou ansiosa, então confrontei ele sobre porque ele não me contou que a Dove estava mandando mensagens para ele. Atlas ficou todo nervoso e disse que estava ignorando e que achou melhor não discutirmos sobre ela. Pressionei ele sobre as chamadas, e ele ficou calmo. Depois me sentou e explicou que um dia a Dove ligou para ele quando estava muito chateada. Ele ficou assustado e achou que algo estava errado, e então ela começou a falar sobre coisas traumáticas relacionadas ao Jeremy e precisando de alguém para conversar. Atlas disse a ela que deveria falar com os pais dela e que não era apropriado ligar tão tarde. Ele disse a Dove que ela deveria ter me contado primeiro. Isso realmente mexeu comigo, e eu disse a ele que esconder essa informação não estava me fazendo bem e que eu poderia parar de confiar nele. Ele me assegurou que nunca cairia nas artimanhas dela e que eu não tinha com que me preocupar. Li centenas de posts semelhantes, onde o marido cai nesse truque apesar de tentar evitar, e não quero fazer papel de boba confiando nele cegamente. Disse a ele que da próxima vez que a Dove ligar para ele, ele precisa me entregar o telefone. Eu queria pegá-la em flagrante em sua manobra maliciosa. Um dia, a ligação dela chegou, e ele me acordou no meio da noite. Eu atendi, ela ficou em silêncio ao ouvir minha voz, então disse que foi um engano e desligou. Liguei para ela no dia seguinte várias vezes para avisá-la, mas ela nunca respondeu. Mandei mensagem do telefone do Atlas e disse que era eu e que ela não deveria ligar ou mandar mensagens desnecessárias para o Atlas em horários estranhos e que, se houvesse algo urgente, ela deveria me ligar e não a ele. Ela parou de mandar mensagens para ele depois disso. Finalmente, relaxei sabendo que ela estava fora de nossas vidas. Depois que o Atlas me pediu em casamento, mandei a foto do anel para o meu pai. Ele deve ter mostrado isso para minha mãe e a Dove, e ela começou seu jogo de perseguição novamente, mandando mensagens para ele e enviando vídeos bobos. Eu estava tão cansada dela. Assim que o Atlas me contou, liguei para ela e gritei que ela deveria parar de usar suas táticas e arranjar uma vida. Ela ficou em silêncio. Naquele momento, enquanto eu despejava toda a minha raiva reprimida, mal percebi que ela não ia desistir tão facilmente. Assim que desliguei, recebi uma ligação da mãe, super brava, gritando comigo por insultar minha irmã. Dove disse à minha
mãe que eu estava acusando ela de roubar meu noivo. Mamãe disse: sua crueldade deu ataques de pânico para minha filha. Você não pode ser um pouco mais considerada com sua irmã, que vem lutando com depressão ao longo desses anos e ainda não se recuperou de seu divórcio traumático. Isso foi engraçado porque a Dove nunca estava deprimida com o divórcio dela. De qualquer forma, desliguei a ligação e disse ao pai que se eles continuassem ignorando a Dove, eu cortaria relações com eles para o resto da minha vida. Não posso continuar sendo uma marionete no jogo dela. Estava cansada de ignorá-la. Atualização 3. Nunca pensei que ela fosse se rebaixar tanto. Ela sempre tornou minha vida um inferno, mas nunca pensei que ela tentaria seduzir meu noivo antes do meu casamento. Quero dizer, todo aquele bullying, ridicularização do meu corpo e zombaria eram uma coisa, mas foi difícil engolir o fato de que ela realmente tentou seduzir meu noivo e arruinar meu casamento. Estávamos planejando nosso casamento pouco a pouco. Eu não estava falando com a mãe após a última confrontação, mas ela me ligou e pediu desculpas por ter gritado comigo. Ela disse que ficou assustada ao ver a Dove tendo ataques de pânico e por isso, perdeu o controle antes. Um dos meus primos me contou como a Dove tem chorado pela minha vida feliz. Ela tem contado para todos como eu a acusei de roubar meu noivo e como eu não merecia nada do que estava recebendo, o emprego e principalmente o Atlas. De acordo com a Dove, desde que ela é a mais linda, ela deveria ter o melhor de tudo e não eu. Eu contei isso para a mãe e ela ficou em silêncio. Ela disse: ok, esqueça tudo e concentre-se no seu casamento e na sua vida feliz daqui para frente. Tudo aconteceu como planejado. A Dove ficou quietinha durante todo esse tempo, pelo menos ela não apareceu na nossa vida no dia do nosso casamento. Estávamos no local, ocupados nos preparando para o grande momento, quando recebi uma ligação do melhor amigo do Atlas pedindo para eu ir ao quarto do Atlas com meus pais. Brinquei com ele dizendo que o Atlas não pode ver a noiva antes do casamento. Ele disse que era algo sério e precisávamos resolver isso antes do casamento. Meu coração disparou e corri para o quarto dele com meus pais. Atlas estava deitado sem camisa, alternando entre a consciência e a inconsciência, enquanto seus padrinhos de casamento narravam as táticas astutas da Dove. Atlas estava se arrumando em seu quarto quando a Dove chegou com uma bebida. Ele recusou, mas a Dove o forçou a dar um gole. Atlas deu um gole e percebeu que a bebida estava adulterada. Ele se desculpou e foi ao banheiro, ligou para seu amigo e explicou tudo, pedindo para ele ir até lá. Quando o amigo chegou apressadamente ao quarto, Atlas já estava parcialmente desacordado e tinha saído do banheiro. Seu amigo estava compartilhando o quarto com Atlas, então ele teve acesso ao quarto. Ele rapidamente ligou a câmera enquanto entrava sorrateiramente no quarto. Ele ouviu Atlas gritando com a Dove para deixá-lo em paz, enquanto a Dove estava sentada sobre ele, se despir e se esfregar nele. Esse ato repugnante foi capturado na câmera. Quando ela viu o amigo do Atlas, ela fingiu que estavam se pegando e se cobriu, saindo. Ela não percebeu que já estava sendo gravada. Ela sorriu para o amigo dele e pediu para ele não contar a ninguém sobre aquilo. Quando chegamos lá, Atlas ainda estava deitado lá parcialmente inconsciente. A bebida era tão forte que deixou Atlas com tontura e dor de cabeça com apenas alguns goles. A bebida ainda estava lá com algumas partículas sólidas depositadas no fundo. Foi um momento super embaraçoso para meus pais, e eles não podiam acreditar que a Dove faria algo tão terrível. Mamãe ligou para ela pedindo para ir ao quarto do Atlas. Ela veio com batom borrado no rosto e disse: eu sei que vocês estão bravos comigo, mas foi mútuo. Atlas me ama e ele vem me fazendo avanços desde que me conheceu, e hoje ele me convenceu para uma transa antes do casamento. Mamãe deu um tapa nela, dizendo que sabíamos da besteira que ela estava tentando fazer e que sua ação tinha sido registrada na câmera. Ela ficou chocada ao saber que meus pais a expulsaram do local antes que ela criasse mais confusão. A segurança recebeu instruções para não permitir que ela entrasse no local. Ela queria deliberadamente que todos soubessem que estava ficando com o Atlas para que eu cancelasse o casamento. Meu pai ligou para o médico, que confirmou que Atlas foi servido com uma bebida adulterada que bagunçou sua cabeça. Os pais e irmãos do Atlas estavam tão agitados e queriam encontrá-la. Meus pais tiveram que se desculpar com eles para acalmá-los. O casamento foi adiado até que Atlas se recuperasse depois de várias rodadas de vômito. Essa notícia não demorou a chegar aos convidados, que foram servidos com fofocas quentes nos próximos dias. Quando Atlas se recuperou, meu pai me levou até o altar. Eu estava feliz em vê-lo como meu marido, mas estava igualmente estressada com tudo o que havia acontecido. Atlas acrescentou um ponto extra aos seus votos, prometendo proteger nosso relacionamento de todas as pessoas que não gostavam de nos ver juntos. Depois que voltamos da nossa lua de mel, meus pais nos visitaram e pediram desculpas a Atlas por todo o problema causado pela Dove. Meu pai nos assegurou que a Dove estaria fora de nossas vidas. Ele realmente a expulsou de casa e disse para ela viver por conta própria. Ainda não consigo superar o incidente. Meu casamento esteve a um passo de ser cancelado. Se o amigo dele não tivesse gravado aquilo, eu nunca teria acreditado que o Atlas não estava envolvido nisso.